Já deve estar gravando agora. O pessoal que está aqui quer se apresentar? Que eu não acho que vai dar tempo de fazer isso com todo mundo depois. Eu acho que seria uma boa. Eu acho que, Até. primeiramente aí, acho que depois você pode complementar as informações, mas creio que Lívia e eu, como aqui professores aqui da instituição, acho que é interessante a gente até falar um pouco de você também, e depois você complementa as informações, né? Uhum. E um breve histórico também do nosso curso, né? Já tem um tempo que a gente vem conversando com o Geopoliano, ele que é de Teixeira, saiu, fez formação em Viçosa, na USP, depois seguiu para a Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, né? Califórnia, isso. Califórnia, e agora está na Universidade de Chicago. Ele tem grande experiência aí com a parte das ferramentas computacionais aplicadas à bioinformática, as ferramentas de bioinformática, né? São ferramentas computacionais aplicadas aí principalmente a área da saúde, mas essas ferramentas, como nós sabemos, hoje são empregadas em N áreas, né? Não só na saúde, saúde humana, saúde animal, agricultura, né? A gente vê muito disso aplicado aí nos testes de diagnóstico, de manipulação gênica, desenvolvimento de fármacos, entre tantas outras áreas. O Poliano, como eu falei, ele tem a formação na área, tem experiência, e depois ele vai poder falar um pouco mais também da formação dele. E eu acho que esse é o primeiro passo para a gente estabelecer uma parceria, estabelecer um grupo de pesquisa, né? Aí, Lívia também tem muito interesse na área, assim como eu creio que muitos professores da instituição também, que é o objetivo da gente poder usar um pouco mais, trabalhar um pouco mais da bioinformática na instituição, ter aplicado, ter aplicado as áreas de pesquisa dos programas de pós-graduação que a gente tem, e dizer que a gente está muito satisfeito, feliz aí com a participação do Geopoliano, com o interesse dele também em estar contribuindo aí. Acho que tem um microfone aberto além do meu aí. Aí, para mim, para gente não fala o quê? Para ligar seu som? É da Sirlene. Sirlene, Da fecha o seu Sirlene. microfone, fazendo um favor. É o quê? Seu microfone Oi? está Tá ligado? aberto. Uai, aqui mostra que não. Então, é que esse... É só, Deixa eu ver aqui. só aperta o mutezinho aqui do lado esquerdo. Então, eu acho que, além, né, Juliano, de estar na sua formação, né, acho que parte do seu projeto de pós-doutorado, né, inclui essa parte de um retorno ao seu país, e eu acho de uma forma muito importante esse contato que você fez aqui com a instituição de sua origem, né, de sua terra natal, e você em ter essa atitude de trazer um pouco da sua formação, do seu conhecimento, do seu expertise para a sua terra natal e contribuir para a instituição que hoje é muito nova aqui na região, que passa por diversos, não vou dizer entraves, né, mas no momento é bastante dificultoso para todas as universidades do Brasil. Para as mais novas, então, nem se fala. Então, você, com essa atitude de querer contribuir parte do seu conhecimento, da sua formação, eu vejo isso com muito bons olhos e digo isso que é de uma importância muito grande para a região. A região carece muito de formação, né? Carece muito desse programa de pós-graduação. Então, esses cursos formativos, né, no intuito de formar, nuclear no grupos de pesquisa, grupos de estudos relacionados a uma área hoje que é tão importante, como eu já disse, em diversas áreas aplicadas na ciência de uma forma geral, é muito bem-vindo e te agradeço muito pelo seu interesse, pela sua boa vontade, porque a gente sabe que isso toma tempo, isso é uma coisa que depende, né, de despender tempo, focar para organizar, isso tudo é bastante trabalhoso. Então, muito obrigado. Lívia, se quiser falar alguma coisa também. Como eu não me apresentei antes, eu sou o Rodrigo, sou professor aqui da instituição, minha formação é na área de parasitologia e imunologia, e eu também quero participar do curso, que eu quero aprender um pouco. Durante meu doutorado eu tive alguns contatos, mas foi muito pouco tempo,
eu tive a oportunidade de, basicamente, informações básicas sobre o assunto. Então, hoje eu queria aprender um pouco mais sobre o assunto. Boa noite, pessoal. Boa Para quem noite. não me conhece, eu sou Lívia. Eu sou formada em Engenharia Agronômica. Hoje eu estou como decana do IAC, do Campus Paulo Freire. E eu tenho mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular. Então, para mim é um prazer enorme ter o Gepoliano aqui por todas as informações que o Rodrigo já passou, né? Ele é uma pessoa da região que quer contribuir, né, através de tudo que ele já aprendeu. Né? Eu e o Rodrigo estamos aqui de proponentes do curso, mas por mera formalização, né? Já que o Gepoliano é um convidado nosso, mas a estrela do curso é ele. Então, eu vou ser muito breve, porque o Rodrigo já falou bastante e muito bem a respeito do Gepoliano. Eu acho que ele pode falar melhor do que a gente, né? Um pouco dele. Mas só ratificando tudo que o Rodrigo falou e dizer que é uma satisfação muito grande, Gepoliano, que você esteja aqui, que você queira contribuir com a região que você nasceu, que você foi criado, e eu espero que daqui desse curso saiam bons frutos, né? Eu, assim como o Rodrigo, principalmente por ter feito o mestrado e doutorado na área de genética, eu tenho interesse pessoal de ser ouvinte, né? Apesar de nós estarmos como proponente do minicurso, mas a minha intenção maior é realmente de ser ouvinte, né? E de participar como aluna desse curso, né? Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo, e eu passo a palavra para você, Gepoliano. Obrigado, Lívia. Obrigado, Rodrigo, pela introdução, pela apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por se juntarem aqui a esse curso de identificação de variantes genéticas. Eu vou me apresentar nos slides, mas só fazendo uma breve apresentação. Meu nome é Gepoliano. Agora eu estou fazendo pós-doc aqui na Universidade de Chicago, mas eu cresci aí em Teixeira de Freitas. Imagino que uma boa parte de vocês estejam aí em Teixeira, né? Como eu falei, eu faço pós-doc aqui. Um dos motivos desse curso é o fato de eu ter que contribuir com a ciência do Brasil aí, devido a eu ter o meu doutorado financiado pelo governo do Brasil. Então, essa é uma das razões pela qual eu abordei o Rodrigo e a Lívia para propor esse curso. Deixa eu passar para os meus slides, porque eu acho que eles me dão uma base melhor para falar com vocês aqui. Eu pretendo disponibilizar a gravação dessa aula, desse material. Então, vocês vão ter acesso a todo o material do curso. Gente, esse curso é basicamente uma introdução muito básica às ferramentas para identificação de análise de variantes, bem básica mesmo. Inclusive, hoje eu vou falar para vocês, a gente deve apenas chegar à conclusão de que a gente vai precisar instalar o R e o RStudio. Não sei se vocês vão conseguir instalar R e RStudio hoje, mas seria ideal, né, que vocês conseguissem instalar o R e o RStudio. A gente deve ter uma hora de auxílio à instalação desses programas aí durante a semana, que eu tenho que discutir com o pessoal do IF Baiano, que vai auxiliar nessa parte. Esse curso é basicamente através do que eu chamo de cadernos computacionais. A gente vai falar de 3 cadernos. E esse curso vai ter uma duração de aproximadamente 3 semanas, com a 4ª semana ainda para a gente abordar algum assunto que a gente acha que seja interessante para nós. Fiquem, por favor, à vontade para discutir, para fazer sugestões do que vocês querem que a gente fale na 4ª semana. Então, essa primeira semana é basicamente o caderno 1, que não tem nada muito além do que a instalação do R e RStudio.
A segunda semana vai ser o caderno 2, que é basicamente uma noção de associação biológica, e a gente vai discutir. E a semana 3 é visualização dessa associação biológica e ainda outras informações que a gente vai comentar. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vocês não têm ainda os cadernos, mas eles já estão disponíveis no GitHub. Aqui é um resumo do material que a gente vai, basicamente disso que eu acabei de falar. Nessa primeira semana é a apresentação, auxílio à instalação do R e introdução das atividades computacionais, com introdução da sintaxe do R. A semana 2 é basicamente a associação biológica. Aqui eu vou passar para vocês como é que plota essa associação biológica e o que é essa associação biológica, o que a gente está visualizando. E na semana 3 é mais visualização da associação biológica e também de um conceito aqui de frequência alélica que a gente vai falar. Só revisando os nossos encontros, vão ser segundas e quartas, a princípio, às 18h30, hora de Brasília. Por buscar a familiarização de vocês com o tema, eu vou usar no máximo 1 hora de discussão nesses encontros iniciais, e esse horário pode ser extensível, dependendo do interesse de vocês. Acho que a gente colocou 2 horas de discussão, mas eu não pretendo usar essas 2 horas discutindo informações, não. A gente precisa discutir o horário do nosso auxílio computacional, se terças, quintas ou sextas. Eu prefiro que seja quinta ou sexta. Para mim, pode ser no mesmo horário, às 18h30, hora aí de Brasília. Eu vou deixar isso, o pessoal do IF Baiano, bem à vontade para sugerir os horários que eles preferem, porque eu vou precisar da ajuda deles para esse auxílio computacional. Eu pretendo estar nesse auxílio computacional, mas eu gostaria que eles também estivessem comigo, auxiliando aí vocês nessa primeira semana com a instalação do R e do RStudio. Então, a gente precisa discutir o horário para esse auxílio computacional essa semana. Como eu falei, eu imagino que deva ser quinta ou sexta, e me ajudem a pensar, por favor, em qual dia será. Eu preciso que no chat aqui, vocês coloquem os e-mails de vocês, porque eu não sei como é que eu posso ter acesso ao e-mail de vocês. Aí, por exemplo, eu posso mandar o horário do auxílio computacional essa semana, quando a gente decidir. Rodrigo, você sabe se eu tenho como acessar os e-mails dos alunos que são participantes aqui do curso? Eu acho que pelo sistema não. Eu tentei lá e eu não consegui acessar essa informação. Eu consigo enviar e-mail, mas não consigo Não, né? acessar os e-mails dos indivíduos. Não. Então, gente, por favor, coloquem seus e-mails aqui no chat, para a gente poder se comunicar. Esse material, pelo menos o caderno 1, já está disponível aqui no GitHub. O GitHub é uma plataforma que é usada para disponibilizar códigos. Então, códigos de programação, né? Basicamente, a gente vai fazer uma introduçãozinha à programação computacional aqui. Então, eu vou mostrar para vocês agora a cara do GitHub. E, basicamente, eu só preciso que vocês usem o GitHub agora para baixar o caderno computacional 1, por exemplo. Então, eu tenho aqui a minha conta do GitHub e vamos lá nessa conta. Vamos lá no GitHub. Então, eu vou no meu navegador de internet. No meu caso, é o Safari. Tá vendo o endereço aqui, que eu estou na minha própria conta do GitHub? Então, aqui eu tenho alguns projetos que eu já trabalhei, e aqui eu tenho eu criei um projeto, um repositório, né, que chama. Eu criei um repositório para o UFSB. Então, se eu clicar aqui no meu repositório da UFSB, eu tenho aqui
uma pasta chamada Variantes Genéticas Cadernos. Então, vou clicar nessa pasta Variantes Genéticas Cadernos. E vejam aqui o caderno 1 de 6, porque inicialmente eu tinha pensado em 6 cadernos, mas a gente só vai usar 3 desses cadernos. Então, se eu clicar... eu preciso que vocês façam isso, gente, agora, para vocês poderem ver o PDF de tudo que eu vou falar aqui, de tudo que eu vou introduzir aqui, né? Então, por favor, cliquem lá. Se alguém tiver algum problema para fazer isso, é só falar aqui no chat. Você pode baixar aí o PDF e você vai... Eu, pelo menos, eu não tenho conta no GitHub. Eu estou criando aqui agora. Mas você não consegue entrar aí na minha conta? Deixa eu ver. Qual que é o endereço da sua conta? Deixa eu colocar aqui no... Peraí que eu vou colocar no chat. Isso. Gente, bom dia. Boa noite. Tiago tá falando? Pô, não é necessário fazer a conta no GitHub para fazer download de repositórios públicos como o seu. Só lembrando. Isso, o pessoal só precisa acessar. Desculpe, eu não me apresentei. Eu sou Tiago Matos, eu sou analista de TI do Itabaiana. Eu vou estar dando uma ajuda aqui, no que for preciso, relativo a ferramentas computacionais. Aqui no chat. Gente, ninguém... Eu mandei para vocês aí o link do GitHub. Poliano, acho que seria mais interessante você pôr o link direto para o arquivo. Tá. Veja aí, pessoal, se vocês conseguem baixar. Eu acho que ainda não... Olha, se acharem Gepoliano muito difícil de falar, pode me chamar de Geo também, tá? Embora meu nome não seja Geopoliano, meu apelido é Geo. Alguém conseguiu baixar aí o PDF? Ótimo, as pessoas, o Danilo, a Juliana conseguiram. Então, estão vendo aqui o PDF na minha tela agora? Então, beleza. Tá aí o conteúdo, a tabela de conteúdo do curso. Vou falar de uma ou duas dessas figuras aí. Vocês podem ler esse material, se vocês quiserem. Ele é explicativo, tem informações mais detalhadas de tudo que a gente for fazer aqui. Então, por exemplo, aqui eu coloquei vídeos para vocês baixarem, por exemplo, o R e o RStudio. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, esse primeiro link aqui, ó. Eu acho que ele é estudante de doutorado, professor, o Marcel Santos, ele ensina a baixar. Olá pessoal, tudo bem? O R. Neste vídeo eu vou mostrar como instalar o R para o Windows, tá? No meu caso, eu estou utilizando o Windows 10, mas se você estiver utilizando o Windows 7, ou Windows 8, ou até mesmo o Windows XP, o processo é parecido. Então, não pretendo assistir todo o vídeo. Então você precisa baixar o R e precisa baixar também o RStudio. Eu acabei clicando no link. Olá moçada, tudo bem? Olha só, neste vídeo eu vou mostrar como instalar o RStudio para o Windows, tá? Então, antes mesmo de começar a instalar, eu recomendo que você tenha instalado o R aí no seu computador. Ou seja, que você tenha instalado o interpretador da linguagem R no seu computador. Então, veja, ele falou que a gente, e está nesse material, que a gente precisa baixar primeiro o R e depois o RStudio. Vou falar isso em mais detalhes mais para frente. Eu não pretendo hoje
mostrar para vocês como que baixa R e RStudio, mas eu preciso que vocês vejam esses vídeos e que vocês baixem o R e o RStudio no computador de vocês, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para os meus slides. Já falamos de GitHub, já falamos como é que vocês têm acesso aí ao Notebook 1, que contém aí informações sobre como baixar o R e o RStudio. Então, vamos... eu mais ou menos já me apresentei, mas deixa eu dar mais detalhes aqui da minha formação. Meu nome é Gepoliano Chaves, eu sou PhD em Engenharia Biomolecular e Bioinformática. E atualmente eu faço pós-doutorado em epigenômica de neuroblastoma, que é um câncer pediátrico, aqui na Universidade de Chicago. Já falei onde foi que fiz meu doutorado. O meu mestrado foi em parasitologia, assim como o Rodrigo, eu acho, lá na Universidade de São Paulo. Fiz graduação em bioquímica na Universidade Federal de Viçosa. E meu ensino médio fiz aí em Teixeira, onde vocês estão agora, eu acredito. Então, para a gente começar a conversar, eu coloquei essa pergunta aqui, porque eu estava lendo, na verdade, eu vi essa pergunta num artigo que o Sérgio Danilo Pena, que é um geneticista aí da UFMG, ele introduziu esse tema de genômica, né? Então, ele usou esse quadro aqui e eu estou meio que colando dele para apresentar uma introdução a essa ideia. Esse quadro chama De Onde Viemos, Quem Somos e Para Onde Vamos. É desse pintor aí, o Paul Gauguin, espero que eu tenha lido o nome dele certo. E o Sérgio... Gente, só vocês estão vendo minha tela, né? Alguém falou alguma coisa aqui no chat, mas eu não estou vendo o chat agora. Vocês veem minha tela? Ok. Esse quadro, o Sérgio menciona ele nesse artigo, Genealogia, Linhagens Ancestrais e DNA, na revista Ciência Hoje. Aí ele diz lá que o pintor falou que esse quadro deve ser lido da direita para a esquerda. Então, na direita aqui tem uma criança nascendo, né, que acabou de nascer. No meio tem as pessoas executando suas atividades cotidianas, tem uma pessoa colhendo uma fruta, tem uma outra pessoa comendo uma fruta, e tem as outras pessoas fazendo outras atividades. E aqui, na esquerda, tem uma pessoa já idosa e, diz o Sérgio nesse artigo, uma pessoa prestes a morrer. E aí, nesse artigo, começa a se debater quem que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, rapidão, gente. É só o pessoal mandando os e-mails. Sobre a questão da linha de presença, da lista de presença, eu não pretendo fazer lista de presença, não. Então, assim, a gente nasce, a gente cresce, desempenha as nossas atividades, chega um momento da vida da gente, da velhice, né, a fase idosa, e aí nós morremos. E uma das maneiras que nós podemos entender de onde viemos, qual a nossa origem, o que é que nós somos, é justamente olhar a parte genômica. Então, essa parte genômica permite, a parte do nosso DNA, ela permite que a gente entenda a nós e o mundo à nossa volta. Então, essa pergunta de onde nós viemos e quem nós somos pode ser respondida pela análise do nosso DNA e análise do DNA de membros da nossa família. Aliás, o Sérgio trabalha com essa parte forense, né, exames de paternidade, e ele sabe falar muito bem sobre isso. Eu particularmente não trabalho com essa parte. Então, em português, vocês vão de concordar comigo que DNA virou sinônimo de essência, de origem e de identidade. Porém, o ser humano não é a única espécie da qual nós podemos
analisar o material genético. Nós também podemos analisar o material genético de vírus, de plantas e de animais. Aliás, eu sei que muitos de vocês têm interesse nessa outra parte de vírus, de animais, de plantas e de animais. Infelizmente, eu não vou conseguir, nessas 3 semanas, entrar muito nessa parte de plantas e animais, mas eu tenho a intenção, por exemplo, de falar dos marcadores genéticos. Aqui nesse curso, basicamente, a gente vai identificar um tipo de marcador genético que chama SNP, vou falar mais para frente. Eu gostaria de falar, por exemplo, sobre microsatélites em plantas e animais, por exemplo, na 4ª semana, se algum de vocês tiver interesse. Para propor estratégias de eliminação do vírus dessa pandemia, foi necessário entender a origem do vírus através do sequenciamento do material genético do vírus. Aliás, eu imagino que nos primeiros trabalhadores que foram identificados lá na China, inicialmente eles podiam nem saber qual que era o tipo de organismo que estava causando aqueles sintomas que aqueles trabalhadores apresentavam, né? Então, aqui no nosso curso, a gente vai analisar o material genético humano e viral. E só explicando a parte de analisar o material genético humano, é porque na semana que vem, quando a gente fizer o nosso primeiro plot de associação genética, eu vou usar um arquivo que eu processei durante o meu doutorado, que é um arquivo proveniente de pacientes de doença de Huntington, que é um tipo de demência, mas isso vai ser só uma introdução, e aí toda a nossa análise vai ser usando o material viral mesmo. Então, a gente está falando da Universidade Federal do Sul da Bahia, a gente está falando do extremo sul da Bahia, e a gente está falando do lugar histórico onde a nação brasileira começou, né? Aí no extremo sul, o extremo sul da Bahia é considerada a região de descobrimento do Brasil. E o povo brasileiro é formado de ancestrais nativos, europeus, africanos e asiáticos. A fim de entender essa origem diversa do povo brasileiro, o governo do Brasil anunciou recentemente a intenção de sequenciar o DNA de 100 mil indivíduos do Brasil. Essa iniciativa, ela se propõe a responder à pergunta: como é o DNA do brasileiro? Como é que o DNA... Tá bom, eu tô saindo aqui da Gás Caleb, vou lá na caixa agora. Foi bem minha tutoria. Denise fez a avaliação hoje. Falou a mesma coisa. Se eu fosse aquele fechamento de falta, eu teria ganhado um ponto, mas é isso. E como foi então, essa iniciativa do governo do Brasil, ela vai sequenciar o DNA de 100 mil brasileiros e vai nos permitir abordar essa pergunta: como é o DNA do brasileiro? Como que essas 4 diferentes civilizações se misturaram e contribuíram para a formação do homem brasileiro? Quais elementos de quais desses grupos estão presentes em cada indivíduo brasileiro? E também a gente, por que não, pode começar a pensar em como é o DNA do homem do sul da Bahia. Quais são os grupos que estão representados, que estão presentes aí no sul da Bahia, né? E mais, como é o DNA do homem teixeirense? Quais são os povos, quais são os grupos migratórios do Brasil e de outros lugares do mundo que formam esse homem aí de Teixeira de Freitas? E afunilando isso ainda um pouco mais, a gente pode começar a pensar como é o DNA de cada um de nós e a que condições genéticas nós estamos expostos. Então, esse curso é uma proposta de a gente começar a entender quais ferramentas a gente pode usar para responder essas perguntas. Quando eu conversei com a Lívia a primeira vez, eu acho que foi com a Lívia, não acho que foi com outra pessoa, eu fiquei surpreso de
de o pessoal falar que Teixeira não é Bahia, Teixeira não tem essa baianidade. E aí eu coloquei esse slide aqui para dizer que Teixeira, por causa disso, é um peixe fora d'água. E aí eu fiquei um tempo pensando em por que Teixeira é um peixe fora d'água, porque eu nunca tinha pensado nisso enquanto eu morava aí em Teixeira, né? Mas se a gente for olhar a história do Brasil e a história do sul da Bahia, lá na época das capitanias hereditárias, o homem aí do sul da Bahia, na época da colonização, o homem sul-baiano não existia, porque não existia a noção de Bahia no sul da Bahia. A noção de sul da Bahia era a noção do homem ilhéense e porto-segurense, porque a Bahia estava restrita somente àquela região ali de Salvador e a região em torno da Baía de Todos os Santos, né? Essa é a Bahia. Essa era a Bahia na época da colonização. Então, a capitania de Porto Seguro, na verdade, se a gente for olhar o mapa do Brasil hoje, ela tem muito mais território de Minas Gerais do que da Bahia, propriamente dita. Então, o resultado e uma consequência para Teixeira de Freitas é que Teixeira, a cidade, se tornou um núcleo populacional que atraía muito mais migrantes de outros estados do que migrantes da Bahia. E aí o resultado é que o patrimônio genético dessas pessoas que estavam aí nessa região de Teixeira de Freitas, ele se tornou muito mais diversificado pelo fator migratório dessas pessoas desses outros estados. E aí resultou em Teixeira tendo o seu DNA baiano, vamos dizer assim, diluído entre os migrantes dessas outras regiões do Brasil. Então, aqui eu queria falar um pouquinho dessa iniciativa DNA Brasil e esse curso, essa oferta desse curso aí para a UFSB é meio que o começo dela, né? Eu acho que esse nome DNA Brasil, ele pode ser um pouquinho, como é que fala? Ambíguo, e talvez eu até tenha que mudar esse nome. Mas o site que vocês acessaram o link aqui é o site dessa iniciativa, é esse site aqui. O que é a iniciativa DNA Brasil? É simplesmente que eu precisava dar um nome para essa iniciativa, né? Ela visa gerar recursos humanos e ferramentas para inserir o sul da Bahia nesse panorama do sequenciamento de indivíduos do Brasil. Assim, nós poderemos estudar as populações que habitam a região de descobrimento do Brasil e também para a gente entender como é que podemos fazer esse estudo, a gente precisa de uma introdução. A gente precisa, na verdade, eu vou usar o genoma viral por causa da simplicidade desse genoma. Ele é muito menor do que o genoma humano. Então, a iniciativa DNA Brasil é simplesmente ensinar as pessoas como que elas podem usar ferramentas computacionais para analisar dados genômicos. Aqui a gente está começando pelo genoma do vírus da Covid-19. Então, uma pergunta um pouco básica, mas pode ter pessoas que têm dúvida quanto a esse conceito. O que é um genoma? Um genoma é uma coleção de todos os genes ou elementos genéticos que formam um ser. Esse ser pode ser um ser humano, pode ser uma planta, pode ser uma bactéria, pode ser um animal, pode ser um vírus. No caso do ser humano, metade dos elementos genéticos é proveniente do pai e metade dos elementos genéticos é proveniente da mãe. Esses elementos genéticos, você pode simplesmente chamar um elemento genético de um gene, mas, por exemplo, tem regiões não codificadoras que não fazem parte da definição tradicional de genes, daí que eu preferi usar esse termo, elementos genéticos. Então, eles influenciam características físicas e também características de saúde.
Vírus, apesar de serem organismos muito, muito simples comparados com seres humanos, eles também possuem um genoma. Então, como eu falei, né, o nosso genoma é formado pela nossa herança materna e paterna. Talvez vocês achem estranho usar o slide em espanhol, mas uma coisa que eu preciso mencionar também é que essa iniciativa DNA Brasil, na perspectiva de Brasil, ela vai ser implementada em português, mas a gente tem parcerias, colaborações em outras universidades, e um dos objetivos é disponibilizar esse material também para falantes de língua espanhola e de língua inglesa. Então, por isso que eu tenho alguns slides em espanhol. Então, vamos comparar como é que é essa complexidade do genoma humano em relação ao genoma viral, né? Ter uma comparação do genoma do vírus com o genoma humano. O vírus, ele está dentro de um envelope, que na verdade são membranas lipídicas. Ele se organiza de uma maneira simples, comparado com o genoma humano, porque o genoma humano se organiza na dupla hélice. O vírus pode se organizar em fitas simples ou pareadas, né? Então, o material genético desse vírus, particularmente, ele é feito de RNA, e RNA é a sequência desses nucleotídeos aí, adenosina, citosina, uracila e guanina, ao passo que o DNA humano, por exemplo, é escrito com adenosina, citosina, timina e guanina. Então, a natureza química dos dois genomas é bem diferente. Como eu falei, o genoma viral está armazenado dentro das membranas lipídicas, é uma organização muito simples comparada com a organização do genoma humano, que está no núcleo celular, envolto em estonas, e eu vou falar de estonas aqui porque eu trabalho com epigenética, e então, por exemplo, uma coisa que é complexa no ser humano é essa regulação epigenética do genoma, onde você consegue afetar a expressão dos genes, mas sem afetar a sequência do gene, quer dizer, a identidade da sequência do gene. É uma coisa muito interessante que a gente pode achar que não, mas o vírus, ele apresenta modificações no seu material genético que são semelhantes às modificações epigenéticas que a gente tem no nosso genoma, no nosso genoma. Então, o vírus também apresenta um tipo de regulação epigenética para a gente ter uma noção de quão complexo esse mundo de microscópio pode ser, né? E acho que talvez a diferença mais gritante que eu posso trazer para vocês entre os genomas humano e viral é o tamanho dos genomas. Então, o genoma viral, ele é formado basicamente por 30 mil pares de bases, ao passo que o genoma humano é formado basicamente por 3 bilhões de pares de bases. Então, o genoma humano é 100 mil vezes maior que o genoma viral. Então, estamos falando de genoma. Eu já até adiantei um pouquinho de sequenciamento genético, sequenciamento de DNA. Só que eu imagino que seja um pouco desafiador para quem trabalha lá no hospital encontrar o paciente que estava sofrendo com esses sintomas de síndrome respiratória. Estou falando lá da China, né? Agora. Chega esse paciente com esses sintomas de síndrome respiratória e você não sabe se é um resfriado comum, se é um resfriado que é causado por coronavírus epidêmico, né, sazonal, ou se é algum outro tipo de vírus, um vírus novo. Então, essa natureza do inimigo que eu estou colocando aqui, a identidade do inimigo, ela só pôde ser desvendada e estabelecida graças ao sequenciamento genético.
Como eu já falei, esse vírus apresenta um genoma muito mais fácil de ser processado, analisado e sequenciado do que o genoma humano. Eu adiantei para vocês essa ideia de que chega o paciente lá no hospital, ele tem os sintomas de um resfriado, uma síndrome respiratória, mas eu queria que vocês pensassem, isso é uma pergunta, na verdade, para vocês, para a gente interagir um pouco, eu queria que vocês propusessem um experimento, um raciocínio, onde eu pudesse identificar qual tipo de agente infeccioso estava infectando os trabalhadores daquele mercado chinês quando eles apresentaram esses primeiros sintomas da síndrome respiratória. Vocês conseguem pensar em como é que a gente pode identificar esse organismo? Gostaria de ouvir alguém que quisesse responder essa pergunta. Gente, vocês têm comentários? Vocês têm sugestões? Querem falar alguma coisa? Tenho só dar uma ideia de algo que poderia ser feito, é sequenciamento em locus, né? Hoje a gente tem tecnologias tipo o MinION e o Nanopore, que permite você fazer extração com kit rápido de material biológico, sequenciar ali mesmo em loco e já detectar os possíveis patógenos que podem ser o causador da doença. Tá, você sequencia, você extrai, sequencia, e como é que você vai saber quais sequências usar se você não sabe, se você não tem ideia de que organismo é? Aí a gente tem que treinar lá um técnico para análise clínicas, né, voltar para biologia molecular e fazer, dá para você fazer, sei lá, um BLAST-N, só para você ter uma noção primordial de qual que é a causa. Se é um agente viral, né, e aí assim, imediatamente você consegue pelo menos indicar, possivelmente, qual que é o agente causador, se é bacteriano, fungo, viral, alguma doença, ou nenhum deles, né? Isso. Mas a gente vai precisar de mais investigação depois dessas sequências, claro, com análise bioinformática. Isso, exatamente. Eu que sou da biologia molecular, né, eu já iria para biologia molecular, testes que já são conhecidos, acho que eu iria por eliminação, né? Tem painéis de alguns principais vírus causadores de problemas respiratórios, né, de síndromes respiratórias. Então, eu acho que eu partiria para isso, assim, o que já se sabe, né? Isso. Para ir eliminando aos poucos. A pessoa que falou anteriormente, desculpa, eu não tive como ver quem que falou anteriormente, usou uma palavra-chave, ele falou BLAST-N. BLAST-N é basicamente alinhar sequências, e aqui é o cerne um pouco assim do processo de identificação desses organismos. A segunda pessoa que falou muito bem também dos painéis. Então, se a gente tem um painel ali com diversos genes, com diversos organismos que são possíveis, que eu tenho suspeita de que estejam infectando a pessoa e causando lá os sintomas da síndrome respiratória, eu consigo pegar a minha amostra, sequenciar de alguma maneira, existem várias tecnologias de sequenciamento, e eu consigo alinhar a sequência que eu acabei de sequenciar, que eu acabei de identificar, com as minhas referências. E aí que eu consigo estabelecer, eu tenho uma noção de qual que é a identidade daquela sequência. Então, aqui eu queria que vocês tivessem essa ideia de alinhamento. Eu até devia ter colocado uma figura de alinhamento aqui, porque para explicar melhor o conceito, e espero que eu lembre de colocar um alinhamento nas próximas vezes que a gente encontrar, mas essa noção de alinhamento ela é muito importante. Então, sem sequenciamento do material genético do vírus, a gente nem saberia que praga nós estaríamos enfrentando, porque a gente não teria como alinhar essa amostra nova, que foi isolada desses trabalhadores do mercado chinês, contra nenhuma referência. Então, essa ideia de sequenciamento, as tecnologias de sequenciamento, elas são
muito importantes na biotecnologia hoje, né? Então, existem vários métodos de sequenciamento. Illumina é o método mais utilizado. Um workshop deles que eu participei falava 90% do sequenciamento de DNA hoje é feito através da plataforma Illumina. Esse artigo aqui, ele compara a plataforma Illumina com o Nanopore, MinION é a plataforma Nanopore, mas eu não vou falar nada de Illumina nem de Nanopore, não, eu só quero falar para vocês dos passos básicos para a gente sequenciar um genoma viral. Aliás, sequenciar qualquer genoma, né? Na verdade. Eu coloquei esse artigo porque ela tem essa figura, então o autor aqui está colocando para a gente 6 passos, né? No primeiro passo, a gente coleta a nossa amostra. No segundo passo, a gente extrai o RNA e purifica o RNA. No terceiro passo, a gente faz uma coisa que chama síntese de cDNA. Isso tem a ver com a natureza química do RNA e o fato de, para o sequenciamento, a gente usar uma enzima que chama DNA polimerase, que é específico para DNA. No quarto passo, a gente faz uma coisa que não sei se vocês têm experiência com sequenciamento, uma coisa que é complicadíssima, que dá muito problema, eu fiz muito sequenciamento, que é a preparação das livrarias de sequenciamento. Eu trabalhei com Illumina, não com Nanopore. Então, no quarto passo, a gente faz a preparação dessas livrarias, que é simplesmente adaptar a nossa amostra à máquina do sequenciamento, que vai ser no passo 5. Aí, no passo 5, ele está fazendo a diferença entre um tipo de tecnologia, que é o Nanopore, com o Illumina. Então, eu preciso adaptar de alguma forma. Isso é através da hibridização da minha amostra com nucleotídeos que estão presentes na máquina. A gente pode falar disso também, por exemplo, na última semana, se vocês quiserem. E aí, por fim, o passo 6 é a análise bioinformática, que é também complicadíssimo. E hoje a gente vai falar... Aliás, esse curso é basicamente uma introdução bem simples à análise bioinformática. Comentários, sugestões, perguntas, dúvidas? Gente, vocês estão muito calados. Por favor, podem fazer perguntas, participar. Japoliano, então, já que você fez a consideração do seu exemplo aí da aplicação, né, da ferramenta ao diagnóstico laboratorial, né? Eu quero só fazer uma consideração que eu acho que eu não estou vendo, eu estou vendo alguns alunos aqui, vejo o nome de alguns alunos, são alunos da instituição e também colegas, né, de uma forma geral, assim, que às vezes o uso de uma ferramenta de diagnóstico que parece assim um pouco longe da realidade da maioria dos serviços de saúde do Brasil, infelizmente mas quando você pega os grandes grupos diagnósticos, principalmente que estão instalados em São Paulo, Rio de Janeiro, quem já teve essa curiosidade de entrar lá no site de um grande grupo diagnóstico aí dessas redes de saúde privada, que são muito bem estabelecidos, que se valem muito dessas ferramentas, isso já é realidade para N doenças, para N diagnóstico, e a forma que eles utilizam hoje para fazer um diagnóstico mais específico e mais acurado. Por mais que pareça, infelizmente, a maioria é fora da realidade, mas já é uma realidade, é o que eles usam, né? Então, acho que quem hoje quer se estabelecer, principalmente nessa parte da biotecnologia, tem que saber que isso, eu creio que cada vez mais vai ser algo mais acessível. À medida que for barateando os custos, a tendência é que isso vale mais, cada vez mais, presente no nosso dia a dia. Tanto técnico para executar, de pessoas com conhecimento técnico, quanto dos profissionais para saber da disponibilidade da ferramenta e da aplicação e uso dela. Isso, exatamente. Isso a gente basicamente, na minha concepção, a gente basicamente está falando de mercado de trabalho, onde as pessoas podem se encaixar, né? Então, exatamente.
É só complementando um pouquinho o seu comentário, Rodrigo. Por exemplo, eu sou contratado como pós-doc para fazer aqui a etapa 6, mas no meu laboratório, então todo o meu salário é basicamente paga a etapa 6. Quando eu fazia o doutorado, por exemplo, eu era contratado, o meu salário era basicamente, aliás, eu não tinha salário enquanto estudante de doutorado, né? Eu era pago, em teoria eu era pago para dar aula. Então, basicamente, eu trabalhava de graça. Mas se eu fosse ser pago pelo meu trabalho de doutorado, eu era pago por essa etapa 4 aqui, a construção das bibliotecas de sequenciamento. E eu imagino que no Brasil seja menos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, várias posições, vários laboratórios, várias universidades, várias empresas vão contratar o técnico para fazer a construção dessas livrarias, para trabalhar com todas essas tecnologias aí de sequenciamento. Então, isso é uma área muito quente, eu diria assim, de foco profissional. Ô, Gepoliano, Oi. só fazer um adendo, né? Que eu fui aluna do mestrado e trabalhei com Illumina, né? Uhum. E eu fico impressionada como era, né? Na época que eu fiz o mestrado, tem 2 anos, para agora, né? Como era muito difícil para a gente achar a parte da bioinformática. Sim. Então, assim, como evoluiu muito de acordo com a necessidade, né? Isso. Por conta, principalmente, da pandemia. Então, assim, hoje é muito mais visado isso, né? Eu tive muitas dificuldades no meu mestrado. A bioinformática, né? É. Você é biologia molecular? Bioquímica? Não, eu sou biomédica, formada em biomédica, em biomedicina, né? Mas fiz meu mestrado em biologia molecular, para doença rara. Uhum. E aí hoje eu trabalho com COVID, né, no doutorado. Mas, assim, é impressionante a diferença. Hoje todo mundo fala disso. Na época ninguém falava disso. Pois é, eu também sou praticamente igual a você, porque eu não fiz nenhuma disciplina de programação e sofri muito para aprender a usar as ferramentas de bioinformática no doutorado. E, de fato, hoje, assim, a quantidade de ferramentas que você tem que aprender a usar, falar de sequenciamento de RNA, de DNA, variantes genéticas, tanto humanas quanto virais, eu acho, assim, em parte é porque a gente é forçado a ir a estudar isso e aprender isso, e em outra parte é simplesmente o fato de as pessoas ganharem mais consciência de o quão importante isso é, e aí novas oportunidades surgirem, né? Mas, Exatamente. de fato... No nosso caso, a gente começou a fazer pelo Ion Torrent, né? Que o Ion Torrent, ele induz você a tudo, né? Uhum. E aí depois a gente teve que ir para o Illumina, porque a gente teve muito problema. Então, assim, nossa, a dificuldade foi enorme. Foi exatamente o que você falou. Como eu falei, né? Essa área de bioinformática, ela é bem desafiadora, assim. Por isso que um curso de introdução, uma introdução básica, assim, eu acho muito importante, principalmente para as pessoas que estão nos anos iniciais de graduação e talvez até as pessoas de ensino médio. Então, eu acho essa parte aqui de definir um algoritmo, de definir uma pipeline, eu acho muito importante, principalmente para... A ideia do curso aqui é ser uma introdução à análise bioinformática, então, daí que eu achei importante incluir essa noção de algoritmo, essa noção de pipeline. Então, nós vamos falar nesse curso de algoritmo, nós vamos falar de pseudocódigo e nós vamos falar de pipeline. Pessoal que tem experiência na parte de bioinformática, só para eu sanar uma curiosidade minha, vocês usam a expressão pseudocódigo? Não? Tá. Então, vamos lá. Então, a etimologia, eu gosto de etimologia, gente. Eu acho que a gente aprende muito estudando a etimologia das palavras. A etimologia da palavra algoritmo é a mesma etimologia da palavra algarismo, né? É esse árabe aí, al-Khwarizm.
que é um matemático lá do século IX, matemático árabe do século IX. Então, a definição, eu fui procurar a definição matemática, definição de algoritmo, né? De algoritmo. Em matemática, um algoritmo é uma sequência de raciocínios ou operações que oferece a solução de certos problemas. Em informática, eu acho essa definição muito boa. É um conjunto de regras que fornecem uma sequência de operações capazes de resolver um problema específico. Então, pseudocódigo, se vocês... Eu gosto muito da noção de pseudocódigo, eu aprendi isso numa matéria de biologia computacional que eu fiz no doutorado. Eu acho muito legal. Pseudocódigo é a definição em linguagem humana de um algoritmo. No pseudocódigo, nós escrevemos ou esquematizamos em linguagem humana a tarefa que desejamos que seja executada pela máquina. Nós podemos chamar essa máquina de programa ou robô. E para que esse robô obedeça os nossos comandos e faça aquilo que nós queremos, nós precisamos escrever esse código numa linguagem que a máquina vai entender. Então, coloquei essa figura está no caderno 1 de vocês. De novo, está em espanhol, porque o meu público vai ter gente que fala espanhol, e eu gostaria de integrar o meu público que fala português nesse processo aí também. Eu acho que isso é muito positivo. Então, isso eu quero passar essa noção de pseudocódigo usando essa figura. Então, na parte A aqui, isso é basicamente completar uma ligação, pessoal. Então, no pseudocódigo, no começo, eu levanto a buzina, né, buzina do telefone, espero o tom, digito o número, espero que respondam, falo com a outra pessoa, desligo a buzina, desligo o telefone e acaba. Aí nessa parte B, é um diagrama de fluxo, descrevendo o mesmo processo. Então, o que eu coloquei aqui? Em linguagem humana, aquilo que eu quero que a máquina faz, que é completar uma ligação. Agora, na hora de escrever o programa, de modo que o computador entenda e execute os processos que a gente quer que ele execute, isso precisa ser feito de uma forma mais, vamos dizer assim, mais refinada. Então, essa parte C dá essa noção de como que esse processo é feito de uma maneira mais refinada do que simplesmente eu dizer ou expressar no pseudocódigo como é que eu quero que isso seja feito. Então, aqui, nessa parte C, eu estou calculando uns dados, usando uma equação matemática para calcular a superfície e o perímetro de um círculo. Então, ele fala que o processo círculo, né, é definido pelo raio, a superfície e o perímetro. Então, essa variável, o raio do círculo, ela precisa assumir um valor. A gente sabe, né, que a superfície é πr ao quadrado e o perímetro é 2π vezes o raio. Então, eu não consigo definir a superfície se eu não souber o raio do círculo. Então, por isso que eu preciso definir essa variável. E essas outras variáveis, a superfície e o perímetro, são definidas em função do raio. E aí, uma vez que eu tenha definido o raio, a superfície e o perímetro, o programa consegue calcular e me dar o valor do comprimento da superfície e do perímetro, usando só o valor do raio. Então, eu posso chamar esse programa de robô também. Certo, pessoal da informática? Eu não sou cientista de computação. O autômato, né? Oi? O autômato, uma palavra antiga. O robô e autômato é a mesma coisa? Já chegaram a ser usados, mas esse é um tipo de autômato, poderia ser dito também. Eu não posso chamar isso de um robô? É porque, se você chamar de robô, você confunde com a cibernética, né? Os robôs que são cibernéticos, ciberfísicos.
Eu acho que é melhor chamar de programa mesmo. Um programa é um algoritmo escrito em uma linguagem que pode ser... Bom, eu não tinha planos de chamar os scripts que a gente fosse usar de robô de maneira nenhuma. Então, obrigado, Thiago. Gente, nós chegamos ao final da nossa primeira hora. Eu posso parar aqui e a gente continua na quarta-feira, ou então podemos continuar. O que vocês preferem? Preferem parar? Preferem continuar? Eu fico com a sua decisão e que os demais. Por mim, continua. Eu acho que estou tranquilo ainda, né? Eu acho que não tem nem... Tem uns 50 minutos, né? Então não está cansativo, não. Está tranquilo. Mas com a opinião dos demais. A única coisa que eu acho que eu vou ter que falar com você e concordar, falar com as demais pessoas, é que você falou que não cobraria lista de presença. Mas para nós, enquanto instituição, né, eu e Lívia, para poder emitir um certificado, o sistemazinho lá, não dá para a gente emitir certificado para todo mundo. Tinha 30 inscritos e agora, por exemplo, acho que deve ter umas 15, umas 10, 14 pessoas aqui que estão inscritas. Não tem como eu emitir um certificado para uma pessoa que não está inscrita. Que não está inscrita, que não participou, na verdade, né? Na verdade, que não participou. Então, a gente vai precisar dar uma listazinha de presença, sim. No caso, eu já até pontuei aqui as pessoas, anotei aqui na tabelinha as pessoas que estavam para eu depois lançar no sistema. E ao final eu faria uma breve conferência, assim, para dizer que eu não esqueci, para não correr o risco de eu esquecer de ninguém. Ah, tá. Ok? Desculpa ter falado o contrário, Rodrigo. Tem problema não, é que eu sei, né? Porque é questão meramente burocrática aqui em termos de instituição, entendeu? A gente não pode emitir um certificado de alguém que não participou de um evento. Gente, agora eu estou tentando... Obrigado, Rodrigo. Eu tô tentando copiar. Eu sabia que eu não ia... Alguém sabe como é que copia do chat aqui para um documento de Word, por exemplo? Não, até onde eu sei, o Zoom não copia. Porque senão eu vou pedir para o pessoal mandar os e-mails dele para o meu e-mail institucional. Porque senão não vou ter como comunicar com vocês através de e-mail, gente. Vou pedir para vocês mandarem o seu e-mail para esse e-mail aqui, ó. Poliano, todo mundo não colocou aqui no chat? Colocou, mas eu não consigo copiar. Eu vou pegar aqui e copio no Word e mando para você. Hoje é Poliano. Mando o arquivo aqui no chat, você baixa. Pode ser? Pode, mas eu acho que eu não consigo copiar. Aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó, para onde você vai escrever uma mensagem no chat, tem 3 pontinhos, More. Aí você clica e aí vem Save Chat. Aí você salva e aí vai um documento de texto com todo o chat, ok? Ah, beleza. Obrigado, Pepe. Então, vamos continuar aqui os nossos slides. Algum outro comentário aqui sobre a ideia de programa de pseudocódigo, pessoal? Bom, então, que outras formas de algoritmo existem? Eu diria que formas matemáticas são formas de algoritmo. Então, a gente pode usar linguagens computacionais para construir programas que resolvam equações. E aí a gente pode desenvolver material para disciplinas de matemática e de biologia do ensino médio. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, por exemplo, né? Então, nós usamos programas computacionais para fazer cálculos que o nosso cérebro demoraria muito para processar. Mas, de novo, esses programas computacionais precisam entender a linguagem humana para executar corretamente os comandos. E a máquina entende apenas a linguagem de programação. Então, nesse curso, a gente vai usar algoritmos
que são esses passos bem determinados, bem entendidos. Esses passos são executados, na verdade, através da máquina, através do computador, para a gente analisar, estudar as sequências biológicas. E aqui eu já vou adiantar para vocês meio que um resumo de uma das nossas atividades de curso, de uma dessas atividades computacionais, que é alinhar as sequências, comparar essas sequências a uma sequência de referência, e quando eu comparo essa sequência biológica, aqui eu estou falando da sequência FASTA e FASTQ, quando eu comparo essa sequência FASTA e FASTQ com uma sequência de referência, eu posso identificar as variantes, eu posso identificar as mutações presentes, por exemplo, na sequência FASTA. E aí, no passo 3, eu consigo produzir um arquivo onde eu tenho a localização dessas variantes nos genomas humano e viral, né? Esses passos, eles podem ser organizados como um algoritmo, ou também, a palavra que eu mais ouço o pessoal usar é pipeline. Então, agora eu quero falar um pouco das razões pelas quais os vírus, eles apresentam constante mutações, né? Aliás, apresentam muitas mutações, e a razão é que a maquinaria de reprodução dos vírus é menos eficiente do que a maquinaria de reprodução das células humanas. Em outras palavras, os vírus, eles cometem mais erros ao copiar o seu material genético do que uma célula humana, por exemplo. Daí, as altas taxas de mutações que os vírus apresentam. E um ponto importante para o nosso curso aqui é que a sistemática dos processos da identificação das variantes genéticas, que eu falei no slide anterior, né? Alinhar as sequências, identificar as mutações e exportar as mutações como coordenadas genéticas, né? Essa sistemática, ela permite a identificação de variantes que atuam no processo de adaptação do vírus ao seu hospedeiro. Isso, por exemplo, a gente pode associar essas mutações virais com regiões geográficas, por exemplo. Então, a gente vai ver na segunda ou terceira semana que a gente pode associar mutações presentes somente nos hospedeiros intermediários lá na China, naqueles animais, não sei se vocês já ouviram falar, os pangolins, que são os hospedeiros entre morcegos e humanos. E a gente pode associar também mutações que estão presentes somente nos indivíduos chineses infectados no início da pandemia. Então, a gente pode comparar esses indivíduos com indivíduos da primeira onda infectados na Europa, com indivíduos dessas variantes mais novas, identificadas no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul, por exemplo. Então, essa figura aqui, ela dá uma noção bem geral do que a gente vai fazer, e aí, como a gente vai fazer vai ser objeto dos nossos próximos encontros, né? Então, aqui eu quero falar dessa variante N501Y. O N é um aminoácido, o Y é um outro aminoácido, tá, pessoal? Da sequência proteica do vírus. Isso é diferente, essa análise é um pouco diferente da análise exata que a gente vai fazer, porque que é a análise baseada nessa coluna azul aqui, nessa tabela mostrada em A. Basicamente, esses números são as coordenadas
genômicas do vírus. A sequência de nucleotídeos do vírus baseado na sua sequência de RNA completo, né? Ou a sequência de DNA, no caso, completa. Essa N501Y é baseado na sequência proteica de uma chama ORF. A sequência dos aminoácidos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai catalogar as mutações que a gente identificar e calcular as frequências de cada uma dessas mutações. Então, por exemplo, essa mutação 241CT, ela não estava presente no morcego e no pangolim, e ela começa a estar presente e também não estava presente na amostra lá da China, e já está presente nessas outras amostras humanas aí. Mas aqui eu quero falar especificamente dessa mutação N501Y, a asparagina sendo mutada a tirosina. Então, é esse esquema aqui, na figura C e D. Essa parte em azul é o receptor da ACE2, a proteína ACE2, que é a proteína lá na membrana das células epiteliais do trato respiratório humano, que reconhece, aliás, a proteína da espícula viral, reconhece essa região do receptor da proteína humana, e isso vai provocar a entrada do vírus na célula, né? Então, essa mutação N501Y está presente nas 3 variantes que a gente vê falar aí nas notícias, a variante brasileira, a variante sul-africana e a variante britânica. E uma das explicações que existe para essa variante ser mais infectiva é o fato de essa mutação da asparagina para tirosina aumentar as interações polares que esse aminoácido faz, e aí ele se liga mais fortemente. Então, essa interação mais forte implica em infectividade maior. Uma outra forma de visualizar esse tipo de informação, que é a informação dessas mutações, é através da frequência alélica que a gente vai ver na terceira semana, que é calcular essas frequências, como eu falei. Na verdade, A e B são visualizações muito parecidas, só que em A é a tabela das frequências, e em B é um heatmap, é um mapa de cor, onde a gente pode visualizar as frequências dessas mutações. Então, basicamente, esse slide é para dar uma noção para vocês de como que essas ferramentas que a gente vai discutir podem nos fazer pensar sobre os mecanismos que fazem, por exemplo, o vírus ser mais infectivo, né? E como é que a gente aplica essas ferramentas para identificar esses mecanismos. Bom, vou definir um polimorfismo de DNA. Pessoal, querem parar? Querem continuar? Ou tem dúvidas, tem perguntas, comentários? Alguém poderia, por favor, salvar os e-mails do chat, ou só eu não sei se só eu que consigo exportar aqui. Vou tentar salvar aqui, Chapolino, te mando. Vou salvar o chat, aí você consegue pegar, tá bom? Beleza, obrigado. Acho que a gente pode colocar um teto até 8 horas, o que você acha? Pode, 13, beleza, mais 13 minutos, não é isso? Então vamos lá. Oi, olá. Mais 13 minutos, não é isso? Oi. Eu estou te ouvindo, é a Lívia que está falando? Não é Sirlene, Ju. Oi, Sirlene. Quer fazer Eu gostaria de saber se, durante esses dias, o curso você vai falar sobre agravamentos, transtornos mentais, né, entrando em área da genética, de acordo com a genética,
transtornos mentais biológicos. Então, E biológico também, que eu gostaria de estudar um pouco sobre DNA, que estão ligados nos casos graves do Covid-19. então, essa parte de transtornos mentais, da regulação epigenética, eu não coloquei aqui para a gente falar sobre isso. Isso é um tema que a gente pode abordar lá na última semana. Certo. A última semana, eu não sei se todo mundo ouviu quando eu falei, mas na última semana eu deixei em aberto para a gente eleger um tema, ou 2 ou 3 temas que a gente quisesse falar. Eu falei anteriormente que uma das coisas que eu poderia falar é sobre outros tipos de alterações genéticas, outros tipos de polimorfismos, como microsatélites e tal, que têm uma importância para o pessoal que estuda plantas. E outra coisa é essa parte de epigenética, que é importante para o COVID também, e também é importante para essas alterações de comportamento, mas a princípio eu não coloquei nenhuma discussão mais a fundo assim dessa parte não, Sirlene, mas a gente pode discutir de incluir isso na última semana, tá bom? Ok. Então, gente, aqui esse slide é um pouco de definição de um polimorfismo. O que é um polimorfismo? Um polimorfismo é basicamente uma alteração na sequência genética. De um modo prático para o nosso curso, é você pegar um arquivo de referência, comparar a amostra que você está analisando e ver que um nucleotídeo numa posição que você esperava que estivesse, não está. Tem um outro nucleotídeo, tem uma mutação. O polimorfismo mais comum que existe é o Single Nucleotide Polymorphism, o SNP, né, da sigla em inglês. Não vou tentar traduzir para português aqui agora, que eu acho que eu vou me embananar, mas em algum lugar tem uma tradução para o português do SNP. Polimorfismo de nucleotídeo único. Isso, polimorfismo de nucleotídeo único. Ele é basicamente a alteração de um único nucleotídeo. Para vocês é intuitivo que a alteração de um único nucleotídeo possa ter consequências tão dramáticas assim para um organismo? O que vocês acham? Um único nucleotídeo alterado pode ter consequências dramáticas ou não para um organismo? Alguém está respondendo no chat? O Rodrigo falou que sim, que uma alteração de um único nucleotídeo pode ter consequências dramáticas para um organismo. De fato, por exemplo, a anemia falciforme é a modificação de uma única base nitrogenada e um único aminoácido e faz a pessoa ter uma eficiência na respiração muito menor, né? Então, de fato, a alteração de um único nucleotídeo pode ter, sim, consequências graves. Mas, em geral, na minha experiência, isso não é comum. Exatamente, o Rafael falou, pode afetar a frame de leitura da tradução de uma proteína. Exatamente, a frame de tradução é a janela, a forma, a sequência como a maquinaria da tradução proteica lê essa sequência do material genético. Para algumas doenças, isso é verdade, as doenças raras, eu acho que a Juliana pode até falar mais sobre isso do que eu, porque ela trabalha com doenças genéticas raras, mas assim, na minha experiência, em geral, várias mutações vão ter um impacto maior sobre uma doença, a não ser que ela seja uma doença monogenética, como é o caso da doença de Huntington. No geral, várias mutações vão ter um peso maior para afetar um fenótipo. Então, como eu falei, né, o SNP é o tipo de alteração mais comum. Ele pode fazer com que a carga e a função da proteína, a carga, eu quis dizer carga elétrica mesmo, né, porque isso é um dos fatores que alteram a função das proteínas. Então, essas modificações alteram a função das proteínas. E como vocês sabem,
as proteínas são consideradas as moléculas executoras dos organismos. Então, um exemplo que eu gosto muito é o exemplo dos nossos músculos, né, das proteínas musculares. Elas são os elementos executores, né? O nosso músculo precisa contrair para executar um trabalho. As proteínas são os elementos executores. Se a sua função está prejudicada, logo a função do organismo é prejudicada. A gente vê isso muito claramente nessa exemplo que eu acabei de dar, da proteína espícula mutando e se tornando, tendo uma maior afinidade com a proteína do epitélio respiratório, causando maior infectividade e mais morte por consequência. Esse é um exemplo dramático, né? Por se tratar de um vírus. Mas, por exemplo, na doença de Huntington, uma coisa que eu fiz no meu doutorado com a doença de Huntington foi tentar identificar SNPs que pudessem ter um impacto na doença. Essa não foi uma tarefa fácil, porque não existem muitas SNPs que têm um papel preponderante na doença de Huntington. Mas, no nosso caso viral, as SNPs têm um papel muito importante porque elas afetam o tropismo viral. O que é o tropismo viral? Essa ideia de um vírus infectar apenas um determinado tipo de hospedeiro ou um determinado tipo de proteína naquele hospedeiro. Os vírus apresentam, então, vários tipos de polimorfismos. Como eu falei, a maquinaria de reprodução deles não é eficiente. Essas SNPs influenciam a infecção de humanos ou de animais por um vírus. Desculpa, essa última... Eu tenho que tirar essa última afirmativa aí, porque ela é para estudante de ensino médio. Então, essas SNPs afetam, influenciam a ligação da proteína viral na sua proteína alvo. Então, existe essa noção assim que ela é intuitiva para a gente entender, esse modelo de chave-fechadura para a gente entender como que o vírus ele infecta o seu hospedeiro. Então, o SARS-CoV-2 infecta as células humanas apenas ligando-se a ACE2, a proteína ACE2 e não a outras proteínas. Só que a gente pode bem debater quais são os tipos de interações que essas SNPs promovem com essa proteína. Porque, por exemplo, a proteína ACE2 do morcego, do pangolim e de humanos devem ser diferentes. Então, deve existir algum tipo de diferença que é tolerado nesse modelo de chave-fechadura para o vírus conseguir infectar as células que tem na sua superfície uma ACE2, se ela é uma célula de morcego ou de pangolim ou de humano. Dúvidas, questionamentos, sugestões? Tudo certo? Então, esse tipo de alteração pode ter resultado nessa noção de pulo zoonótico do coronavírus, do seu hospedeiro definitivo. Esse é um termo lá da entomologia. O hospedeiro definitivo do vírus é o morcego, o hospedeiro intermediário é o pangolim e o hospedeiro alternativo é o humano. Então, essas alterações de SNPs, devido a esse contato que os seres humanos têm com a vida selvagem, aqui entra uma crítica que eu vejo
os artigos fazendo a China, essa falta de política de regulação, falta de regulação do contato entre humanos e a vida selvagem, faz com que a espécie humana esteja muito sujeita a entrar em contato com esses vírus, e quando há esse contato, o vírus precisa se adaptar a esse hospedeiro, e, como eu falei, a maquinaria de reprodução do vírus não é eficiente. Acontece todas essas mutações e acontece esse pulo zoonótico, né? Então, essas mutações são o fator responsável por a gente ter um coronavírus que não apenas infecta seres humanos, mas que está evoluindo para infectar de maneira mais eficiente os seres humanos, e a gente tem um problema muito sério com isso, que é a sobrecarga dos sistemas de saúde. Eu acho que eu já falei um pouco dessa parte, o que faremos, como faremos e por que faremos. O que faremos é estudar SNPs, basicamente, de SARS-CoV-2. A interface mais simples que eu encontrei para isso foi o R e o R Markdown. Como nós faremos isso? Nós usaremos o RStudio e o Markdown para executar as linhas de código que nós vamos escrever. Usando esses programas, nós podemos executar os comandos e incluir anotações que ajudam a tornar o nosso código reprodutível. Por que faremos isso? Porque entender esses polimorfismos de DNA, no caso seria mais de RNA, né, porque é o material genético do vírus, mas os arquivos eles estão como arquivos de DNA, nos ajuda a entender variantes genéticas desse vírus, e nós podemos aplicar esse mesmo tipo de ferramenta para outros organismos, inclusive micro-organismos, plantas e seres humanos. E a genômica do câncer, por exemplo, né? Então, introduzindo para vocês a nossa interface, né? Os programas que a gente vai usar. Essa aqui é a cara do RStudio e do R Markdown. Então, esse arquivo RMD de R Markdown é o arquivo que nós vamos usar, começando na próxima aula. No R Markdown vai ter essa parte aí, ó, de inserir chunk. Chunk, no inglês, é pedaço. Então, os chunks, eu vou mostrar mais para frente, são pedaços de código que a gente vai usar para executar o nosso código, o nosso objetivo final, que é a análise completa. Esse outro comando, knit, ele é importante. Knit, acho que significa tricotar. Só que eu tenho a noção desse knit como retalhos. Então, na verdade, a noção aqui é colocar os pedaços do meu retalho, né, da minha colcha, que é o R Markdown, costurar eles tudo junto. Então, o knit, eu acho que vocês podem entender também como costurar. Costurar, eu acho que seja uma maneira de entender. Não sei, tem alguém aqui que tenha familiaridade com o R Markdown? Ou com R? Ou RStudio? Não, né? Então tá certo. Vamos continuar a nossa introdução. Juliana, me lembra de disponibilizar os arquivos, os artigos para apresentação? Posso disponibilizar sim. Só me lembra, por favor. O Rafael já usou o RStudio. Ok, o próximo elemento que eu coloquei aqui foram as nossas notas sobre o código. Eu acho que a parte, para mim, é a parte mais importante do RStudio, que é o fato de eu escrever o que eu quiser
sobre o código que eu vou executar. Isso é muito importante para eu manter a minha programação reprodutível, sabe? O console é a parte do R onde eu digo ao R o que eu quero fazer. Basicamente, essa parte a gente vai trocar ela pelo chunk, porque a gente vai correr tudo nos nossos chunks. Então, o chunk, essa parte aqui, ó, ele é bem definido aqui, ó, pelo programa que eu vou usar, pelo tipo de programa. Então, vocês estão vendo aí, ó, bash, vírgula, eval. Eval é de evaluate, quer dizer, avaliar. Então, eu vou avaliar o meu programa, o meu código escrito em bash. Na verdade, eu vou executar ele e eu vou ver o que é que vai produzir. Nesse caso aqui, eu estava usando um comando head, que até eu descrevo no caderno 1, só que a gente não vai usar Linux porque eu achei que ia ficar complicado caso vocês não tivessem acesso a Linux e essa coisa toda, e depois eu vi com o Thiago que não dá no Windows, não é tão simples, ainda não é tão simples para a gente, para vocês executarem aqui do R Markdown comandos de bash. Mas veja que no meu R Markdown eu consigo executar os meus comandos de bash. Para vocês, não acredito que seria tão simples. Porque acredito que a maioria de vocês usa o Windows. E aqui o resultado da avaliação do meu chunk. Então, esse comando head quer dizer cabeça em inglês. Então, esse comando, ele, na verdade, imprime as primeiras linhas, acredito que são as 10 primeiras linhas do arquivo que eu estiver analisando. Aqui eu estou analisando esse arquivo map, e aqui vocês podem ver como que esse arquivo está organizado. Esse arquivo está organizado como uma coluna. Essa coluna, na verdade, é o meu cromossomo. Gente, eu preciso dar uma olhada no chat aqui, o que o pessoal está falando. Uma pessoa está reclamando, a Renata não consegue me ouvir. Todo mundo consegue me ouvir? Tranquilo? Renata, não sei qual o problema. Por que razão você não consegue me ouvir? Pois, continuando. Então, nos chunks, a gente vai executar os nossos códigos e o chunk, ele também avalia e imprime o resultado da nossa avaliação. Então, eu parei aqui, né? Esse arquivo aqui, ele nada mais é que um arquivo de texto que está organizado em colunas. E essa primeira coluna aqui é só o número do meu cromossomo. A segunda coluna aqui eu já tenho uma informação mais completa cromossomo. Eu incluí um CHR1, para eu lembrar claramente que eu estou tratando dos meus cromossomos. E esse outro número aí, ó, 14464, é a coordenada do meu cromossomo. Lembra que a sequência de nucleotídeos é nucleotídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões? Eu estou falando disso. Então, eu acredito que vocês vão me ouvir me falar mais de coordenada cromossômica ou coordenada genômica, e quando eu falar disso, eu estou me referindo a isso. Talvez eu preciso deixar um slide, preparar um slide sobre isso para o futuro, mas vocês vão me ajudando também a construir esse curso, por favor. Nessa outra parte do R Markdown estão as variáveis do ambiente R. O que é uma variável? Uma variável é uma característica que você esteja avaliando. Vamos dizer assim. Não tem nenhum exemplo de uma variável. Desculpa, gente, eu vou trabalhar na definição, numa melhor definição de variável para vocês.
E essa outra região aqui é uma região de plotagem. Então, aqui eu vou conseguir ver os meus plots se eu estivesse trabalhando só com RStudio. Essa região de plotagem, na verdade, é também a região da avaliação do resultado do chunk, essa região aqui. Na verdade, a gente não vai visualizar os nossos plots aqui, a gente vai visualizar os nossos plots aqui, nessa região da avaliação do chunk. Ok? Perguntas, dúvidas, comentários? Agora, eu vou deixar vocês irem nesse endereço aqui, ó. Eu vou copiar isso daqui, eu vou colocar, se eu achar o meu chat. Vão a esse endereço aí, por favor, para vocês poderem baixar. Não, não quero começar pelo RStudio, eu quero começar pelo R. Eu vou ter que procurar no Google aqui. Baixar R. Não. R download. Para Windows, vocês... alguém aqui usa Mac? Vocês usam Windows, né? Se alguém usa Mac, por favor, dá um grito. Eu estou assumindo que vocês usam Windows. Aqui, ó, nesse link, eu não vou nem baixar, porque eu não quero... Eu tenho medo de baixar e depois perder as minhas versões do... Não, na verdade, eu não posso fazer nada, né? Porque é para Windows. Eu vou mandar esse link para vocês. Vocês podem baixar o R aí para o Windows de vocês, gente. Então, por favor, tentem fazer isso. Maria já tem RStudio, ótimo. Então Maria, para você, basicamente, a gente vai entrar na parte de R Markdown. Mas o restante do pessoal, eu gostaria que vocês, por favor, tentassem baixar o R e depois o RStudio no link anterior. E aí, se alguém tiver algum problema, a gente resolve na assistência computacional. Tiago, você quer que a assistência computacional seja na quinta ou sexta e que horário? Pode ser às 6h30, hora de Brasília? Por mim, tudo bem. Vocês podem me escutar? Eu te escuto. Por mim, tá ótimo. Tá um horário tranquilo. Quinta? Quinta ou sexta. Bom, eu imagino que quinta seja melhor. Porque sexta, 6h30 da tarde, o pessoal vai preferir ir para outros lugares. Né? Não, a gente está em lockdown. É verdade, é verdade. Pois é. Teoricamente, sexta também tem atividade, né, Juliano? Ou o auxílio que seria na sexta viria para quinta? O auxílio da sexta iria para quinta. Eu não... Porque como o auxílio eu dependo do pessoal do IF, eu não deixei a minha última palavra, entende? Beleza. Beleza. Ficamos com a quinta? Por mim, tudo bem. Beleza, então, quinta às 18h30, hora de Brasília, eu vou colocar um link lá. Vou mudar o link lá, na verdade, né? Ok. Gepuliano, você está encerrando as atividades de hoje? Isso. Eu só queria dar uma passadinha uma breve conferência assim, das pessoas que estão na sala agora, que pode ser que eu tenha... Algumas pessoas entraram como usuário, não sei quem é, entendeu? Só para eu dar uma conferência. Posso fazer? Claro. Eu tenho que fazer alguma coisa? Na verdade, eu sou meio... digamos que a minha idade biológica não condiz com as minhas habilidades para lidar com as tecnologias. Gente. A forma mais prática para mim aqui vai ser falar os nomes e ver se as pessoas estão aqui.
E quem não tiver, por favor, se pronuncia. Pode ser? Eu acho que vai ser mais rápido e mais prático. Eu já vi os nomes de algumas pessoas aqui, eu já coloquei, tipo, Ana Maria, eu vi que está presente, Bianca Silva, né? Charles Ivo, Danilo Neri Coelho, Flávia de Oliveira, João Mateus, Juliana Teixeira, Maria José Jesus Silva, Rafael Reis Rezende, Renata Maria de Castro, Tiago Soares Rocha, Iago Fonseca, Sirlene Silva, Eduardo Perovano e Tiago Matos. Tem alguém que eu não tenha pronunciado o nome aqui, que estava presente, eu me perdi? Tá todo mundo aí, né? Estão todos aqui. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai ter uma introdução à sintaxe do R. A gente vai executar os nossos primeiros algoritmos, muito simples. A gente vai fazer alguns plots simples e descrever com mais detalhes as nossas próximas atividades computacionais. E vamos iniciar a discussão da associação biológica, que é a nossa primeira atividade computacional prática da semana que vem. Tá bom? Obrigado vocês. Espero que tenham uma excelente noite, tá bom? Ô, Até quarta-feira. Juliano, boa noite, mas deixa eu só interromper um pouco, porque eu lembrei de outra coisa. É o seguinte, eu avisei todos lá pelo sistema do Siga, mas eu não sei se todos receberam no e-mail o aviso da aula de hoje. Então, caso alguém conheça, alguém que se inscreveu, peça para acessar a caixa de e-mail lá, que pode ser que tenha ido para o spam. Eu vou tentar fazer outro aviso novamente. Tá certo. E Tá? os links continuam lá no site da Iniciativa DNA Brasil. Desculpe, eu fiquei por um tempo sem áudio e não acompanhei parte, mas depois eu consegui mudar as configurações e consegui ouvir, também tive queda de internet, mas nós teremos a próxima aula, então, na quarta ou na quinta? Na quarta. Daí a quinta é para auxílio computacional, para instalar o R e alguma dúvida que a gente tenha na sintaxe e os comandos. Ok, então quarta às 6h30. Isso. Mesmo link? Não, tem outro link lá na DNA Brasil. Tem um link para tá. Ok, obrigada. Obrigado eu. Poliana, gostaria de agradecer também. E o chat eu salvei e mandei lá para o grupo, viu, da gente? Obrigado. Obrigado, Lívia. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, hein? Até mais. Boa noite, até quarta. Tchau, tchau. Tchau.